Bom dia, vamos falar hoje sobre a linguagem Assembly. Assembly é uma linguagem de programação que serve para fazer programas. Os programas são escritos de forma de texto, usando um editor texto que cria o chamado código-fonte. Esse código-fonte é transformado pelo compilador e pelo link num programa executável. A linguagem Assembly também é conhecida de linguagem de baixo nível. Isso não significa que seja menos importante ou eficiente que uma linguagem chamada de alto nível. São apenas modos diferentes de se programar e níveis diferentes de atuações. O que eu posso dizer é que, com uma linguagem de baixo nível como o Assembly, você pilota diretamente a CPU do seu computador, nada de intermediários. No começo, programar um microprocessador para executar uma determinada tarefa não era uma das coisas mais fáceis que existia no mundo. O programador estava preso a utilizar da linguagem de máquina, que era uma programação diretamente em binário ou hexadecimal. Guardar que cada código significa, ou seja, cada número binário ou equivalente em hexadecimal, significa para o microprocessador não era fácil. Logo foi criada uma primeira linguagem de programação Assembly. O Assembly surgiu com meados da década de 50. Os computadores ainda usavam válvulas, considerada uma grande evolução da linguagem de computação, pois utilizou de grandes abstrações, aumentando a produtividade e segurança. O Assembly substituiu uma instrução em linguagem de máquina por um comando legível ao ser humano. Exemplos de instruções Assembly são comandos add, move, div, and, not ou or, podendo ainda o usuário criar variáveis e lidar com elas através dessas instruções e algumas outras existentes na linguagem Assembly. O primeiro e mais importante uso da Assembly é no desenvolvimento de algumas partes dos sistemas operacionais, como o Windows, as quais precisam de alto desempenho devido à grande demanda no mercado que precisam de sistemas operacionais mais velozes a cada dia. O segundo uso está no desenvolvimento de drives de dispositivos, como os drives de mouse, impressoras e etc. O terceiro uso é no desenvolvimento de códigos maliciosos, como os vírus. É muito usado também na implementação de rotinas velocíssimas de compressão de dados, de encriptação de dados e em otimização de rotinas gráficas. Exemplo de assemblies: MPLAB, que é um software proprietário da Microchip, disponível no website microchip.com. FlatAssembly, que é um software open source da FlatAssembly, disponível no site flatassembly.net. DMASB32 é um software open source da MASB32, disponível no site masb32.com. O esquema básico de desenvolvimento é dividido em 4 etapas, sendo elas codificações, compiladores, debug e deployment, onde codificação é a escrita usada em modo texto para dar instruções para o computador com o objetivo de realizar o que foi pedido. Compiladores são construídos para gerar o código de programas escritos em linguagem binária. O debug é utilizado para eliminar a maior quantidade de erros possíveis de um programa. E o deployment tem a tarefa de instalar vários softwares em vários computadores facilmente e rapidamente.